Esse nosso encontro serve para que nós possamos discutir estratégias na sua jornada para recuperar o prazer de viver. Esse é o nosso podcast Prazer de Viver. O meu nome é Ulisses Aguiar e quando eu falo prazer em viver, eu falo da sua satisfação consigo mesmo, em seus relacionamentos e com o seu espiritual também. O tema de hoje é como ter prazer em viver se você está sempre estressado. Quem é que não está estressado, certo? Então, a primeira boa notícia é a seguinte, se você está sempre estressado, se você já reconhece isso, já é um ótimo passo, porque é o caminho certo, no sentido de encontrar que tem alguma coisa que não precisa ser assim, não tem que ser assim, e que tem um caminho alternativo para isso. Mas esse, de fato, é o primeiro passo, reconhecer um ponto de estresse. Ótimo, isso é sensacional. Agora, como assim sensacional, meu? Como é que pode ser sensacional? Ninguém gosta de ficar estressado. Mas eu vou te explicar por quê. Vamos lá, vou começar com um exemplo. Imagina que tem um neném, e esse neném quer aprender alguma coisa nova. Ó, tem gente chegando aqui, que legal, obrigado, satisfação vocês estarem ao vivo comigo, obrigado. Tem algumas coisas aí que eu não sei mexer ainda, então tô fazendo aqui junto com vocês. Então vamos lá, o bebê, como é que o bebê aprende? Ele vai botar a mão no fogo ou coisa assim, sem querer, então ele vai aprender pela dor. É um ponto de estresse para ele, mas ele encara aquele estresse como um aprendizado. Agora o adulto, mexendo no mesmo fogão, etc., quando ele se machuca, via de regra, o geral, é interpretar aquela mão no fogo sendo machucada como um castigo. Putz, isso aqui doeu, tem que ter alguma coisa dando de errado, sempre comigo acontece isso, tem um X nas costas, etc. Então, foi o mesmo evento, foi o mesmo fato, só que sensibilizou as duas pessoas, no caso o bebê e o adulto, de formas diferentes. Aparentemente parece uma coisa caricata, mas a gente já vai chegar no ponto nevrálgico dessa discussão. Aqui nós temos dois tipos de estresse, o estresse oportunidade e o estresse castigo. Estresse oportunidade é aquele que nos deixa presentes para a situação, presentes para o contexto, faz com que a gente se sinta estimulado a assumir o controle daquela situação, tomar as rédeas da situação. O estresse castigo, ninguém gosta de ser castigado. Então o que acontece? É um ponto de fuga, poxa vida, eu tenho que sair desse estresse, tenho que sair desse problema, tenho que sair dessa situação, quero correr desse perigo, quero correr desse castigo. Da mesma forma, quando isso acontece, enquanto o estresse, oportunidade, ajuda a pessoa a se sentir presente, voltada de fato, focada naquela situação, o estresse, perigo, por outro lado, faz com que as pessoas queiram correr daquele problema, correr daquela situação, correr daquele perigo, se tornando ausentes à solução, à resolução daquele problema. Agradeço a presença de todo mundo que está chegando aqui à live, queridos amigos, gratidão mesmo, gratidão mesmo. Agora, esses dois momentos de estresse, esses dois perfis de estresse, o estresse oportunidade e o estresse castigo, a partir do momento que a gente tem essa percepção nos estresses com os quais somos desafiados todos os dias, a gente passa a enxergar, no mínimo, dois futuros possíveis para cada situação. Mais ou menos igual no filme dos Vingadores, que o Doutor Estranho vai fazer a previsão do futuro lá, tal, e ele enxerga 15 milhões ou 16 milhões, tal, de futuros possíveis. Aqui no nosso caso, felizmente, a gente só tem dois. Um estresse oportunidade, existe um cenário para o estresse oportunidade e um cenário para o estresse castigo. No estresse oportunidade, assumindo o controle, no estresse castigo, abre mão do controle, deixa terminar de ir, ferrar com o barraco todo, enfim. Agora, fora do universo dos Vingadores, como é que a gente traz isso para a vida real, um contexto na vida real? Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte, imagina que a gente está conversando com alguém ao telefone, você está conversando com alguém ao telefone, e aquela conversa não está indo lá muito bem. Dois cenários possíveis para você escolher, uma de duas possibilidades. Possibilidade número 1, estresse, oportunidade. O que essa pessoa está querendo me dizer aqui quando ela está falando desse jeito comigo? O que eu posso aprender dessa lição? Essa é uma possibilidade. Agora, outra possibilidade, estresse, castigo. Poxa vida, tá me aborrecendo, não aguento mais essa conversa. Tá com o telefone longe, o telefone espatifo. Aí, além de ter um estresse, ganha mais outro. Ou simplesmente desliga na cara de quem está falando contigo. Ganha outro estresse de toda forma. Então, sempre no mínimo duas possibilidades para trabalhar com o estresse, dois perfis de estresse. Estresse, oportunidade, estresse, castigo. Agora, alguns exemplos que eu gostaria de trazer para vocês sobre como você consegue aplicar esse macete. Aliás, antes disso, algumas pessoas que aplicaram esse macete do estresse, oportunidade, na vida delas e qual foi o resultado que elas tiveram. O primeiro exemplo que eu gostaria de apresentar aqui para você é o de Thomas Edison. Não sei se você conhece a história dele, ok, inventou a lâmpada, tá certo, bastantes pessoas sabem disso.
Mas como foi esse processo para ele? Tem gente que fala que ele quebrou a cara 100 vezes antes de conseguir inventar a primeira lâmpada, outros falam que foram 1000 vezes, enfim. Na realidade, ele fez 10.000 tentativas até conseguir chegar à lâmpada. Nossa, mas esse número não é muito exagerado? Tem certeza que foram 10.000? Sim, foram 10.000 tentativas até chegar à lâmpada. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso porque eu quero compartilhar como foi esse processo para ele. E assim, às vezes alguma coisa que eu conto aqui sensibilize alguma coisa pela qual você também esteja passando e fala o seguinte: poxa vida, isso aqui faz sentido para mim, eu tenho como aplicar isso para mim também. Então vamos lá, como é que foi para ele esse processo? Ele tinha percebido que o fio metálico, fio de cobre, se eu não me engano, quando ele aquecia por receber energia elétrica, ele ficava avermelhado e depois ele arrebentava. E isso daí impedia que conduzisse corrente elétrica ali, porque o fio arrebentou. O que dá para fazer? Não dá para fazer nada. Então, ele fez várias tentativas, enrolando o fio, abrindo o fio, colocando uma redoma no fio, fez de tudo para conseguir fazer o teste dele dar certo. Só que não funcionava. Aí um dia, porém, quando ele estava caminhando na rua, ele viu uma fogueira, ou viu carvão queimando, ou viu uma fogueira onde tinha carvão queimando, algo semelhante a isso. E ele percebeu que apesar do carvão derivar de madeira, né, ser um exemplo da madeira, e a madeira queima muito fácil, o carvão não queimava, ele continuava queimando, era um combustível para aquilo. Aí ele pensou, poxa vida, será que eu consigo trazer essa mesma ideia, esse mesmo princípio, para fazer a minha lâmpada? E aí ele percebeu que seria sim possível fazer esse mesmo processo, algo semelhante, para a lâmpada dele. Porém, ele percebeu o seguinte, apesar de agora o fio não arrebentar, o fogo acaba sendo minado pelo gás carbônico, ele vai apagar depressa, enfim, como é que eu faço para proteger a lâmpada, não deixar ela entrar em combustão, né, o fio, como é que eu faço para o fio não começar a pegar fogo lá dentro da redoma que ele já tinha achado que seria interessante colocar na futura lâmpada. Então, ele viu outros exemplos no dia a dia dele, exemplos do cotidiano, mas tudo isso porque a cabeça dele estava setada, estava armada, estava focada para o estresse oportunidade. Quando nossa cabeça está setada, está armada, está direcionada para o estresse oportunidade, o próprio cérebro se encarrega de enxergar em cada um desses elementos pontos de conexão e convergência para que os nossos problemas sejam resolvidos da forma mais rápida possível. Então, na maior parte das vezes, a gente não precisa saber o como. O processo se encarrega do como, mas a gente só precisa ter o direcionamento e converter naturalmente o estresse num ponto de oportunidade, não num ponto de castigo. E assim ele conseguiu fazer, depois depois das tentativas número 10.000, ele conseguiu fazer a lâmpada incandescente. Sensacional. Agora, outro exemplo de outra pessoa que também fez de pontos de estresse sucessivos em pontos de oportunidade, não pontos de castigo. Antes da gente comentar sobre isso, aliás, eu só fazer uma pontuada aqui com relação ainda a Thomas Edison. Ele poderia ter enxergado, como muitos de nós enxergaríamos, que esses 10.000 tentativas foram 10.000 portadas, 10.000 puxadas de tapete, 10.000 quebradas de cara. Só que ele enxergou essas 10.000 tentativas como 10.000 portas que se fecharam e assim, por exclusão, acabaram convergindo para o único caminho possível. Então, o que acontece? Diversas vezes a gente faz uma série de tarefas, uma série de coisas querendo chegar a um objetivo, só que a gente acaba se frustrando, poxa vida, não deu certo, poxa vida, já tive X relacionamentos, já tive X empregos, já tive X coisas, e até agora nada dá certo. Às vezes, esses exemplos são, na realidade, portas que, por exclusão, vão justamente convergir à porta que vai ser o caminho correto. Mesma coisa, ele aguentou 10.000 portas que acabaram sendo portas de exclusão. O mesmo pode servir para você, como também serviu para mim, e esse é o segundo exemplo que eu quero dar para você. Eu passei por 10 anos em depressão. Depressão, assim como outros problemas, são coisas que nós enfrentamos sozinhos, em silêncio, sem que as outras pessoas saibam. Então, boa parte dos nossos amigos não sabe o que a gente está pensando ou passando. Isso para diversos problemas, não apenas a depressão. E durante esses 10 anos, tive vários pontos de estresse, mas não me resignei. Fiz vários cursos, fui atrás das certificações para entender melhor como a cabeça funcionava, enfim, fui atrás dessas coisas. E dava várias cabeçadas, várias tentativas e não progredia. Só que chegou um dado momento, porém, que eu fiz por mim em 2 meses o que uma década inteira não havia sido conseguido ser capaz de mobilizar para mim. E o que foi isso? Foi como poesia. Da mesma forma que Thomas Edison teve 10.000 tentativas para chegar à ideia da lâmpada, eu precisei de 10 anos, uma década inteira,
para em 2 meses encontrar o caminho certo. Se não tivesse enxergado dessa forma, tanto no meu caso, que aquele estresse foi um ponto de oportunidade, aqueles estresses foram estresses oportunidade, se tivesse enxergado como estresses castigo, mesmo o Thomas Edison, se ele tivesse enxergado como estresses castigo, a gente não teria conhecido a lâmpada como nós conhecemos por ele, eu teria vindo por uma outra pessoa, ainda que mais adiante. E no meu caso, eu não estaria aqui com vocês conversando, falando agora uma conversa bem bacana, uma conversa edificante, sobre como fazer essa distinção estresse-castigo, estresse, oportunidade. Obrigado aí pelo aceno, Jaciara, obrigado também às pessoas que estão participando aqui comigo. Gratidão, gratidão mesmo, muito obrigado. Agora, como você traduz esse macete na sua vida, né, o estresse, oportunidade e o estresse-castigo, da forma errada? Ora, a partir do momento em que você já sabe, né, a gente já sabe que o estresse pode ser um ponto de oportunidade, né? Poxa vida, então eu vou caçar estresse para tudo quanto é lado. Tipo, nossa, né, eu vou ficar, se todo estresse é uma oportunidade, eu vou atrás de várias oportunidades, tá certo? Ok. Só que quando a gente faz isso, a gente faz com que o cérebro fique sempre em estado de alerta. O estado de alerta ele vai reforçar o estresse negativo, que é o estresse preocupação, o estresse castigo. Na natureza, nós estamos imersos na natureza. Tudo na natureza é desafiado para crescer. Na natureza, ou as coisas estão crescendo, ou as coisas estão decaindo, ou as coisas estão evoluindo, ou as coisas estão murchando, morrendo. Com as pessoas é a mesma coisa. Na natureza, nós somos todos os dias contemplados como uma oportunidade de crescimento. E quando nós não nos desafiamos, a natureza nos dá uma oportunidade de crescimento em função daquilo. Quando a gente consegue capitalizar em cima daquilo, quando aquele ponto de estresse consegue ser enxergado como um ponto de oportunidade, a gente supera aquela prova, a gente passa para o desafio seguinte. Porém, quando aquilo que a natureza passa para a gente, o dia a dia passa para a gente, não é enxergado como uma oportunidade, mas como um castigo, aí começa a sucessão de quedas, e aí, enfim, diversos exemplos de pessoas que não conseguem sair da cama, por exemplo, passam por diversos desafios, não sabem o que está acontecendo, por que sempre com elas, enfim, e basta literalmente essa sacada, essa distinção, estresse-oportunidade, estresse-castigo. Agora, como é que você poderia aplicar isso, mesmo na natureza? Só um exemplo aqui para fechar com relação à natureza. Os pássaros nos ninhos, alguns deles, tá? Não todos. Quando eles vão precisar sair do ninho, eles fazem várias e várias tentativas antes de conseguir sair do ninho. Quando cai, se machuca, ok, legal, mas volta pro ninho, dá um jeito de subir de novo e tenta de novo, até conseguir ficar forte para aprender o caminho e voar direito. Tem algumas outras aves que nem têm a segunda chance. No nosso caso, apesar de nós não sermos pássaros, a gente faz parte desse grupo que tem sim o presente de ter várias e várias chances, várias e várias tentativas. Aqui uma coisa a pontuar é o seguinte: por vezes tem pessoas que falam assim, poxa vida, eu não vou para tentar, eu vou para resolver. Ou muitos de nós já ouvimos isso, não vou para tentar, vou para resolver, se não for para resolver eu nem vou tentar. Enfim, porém, se Thomas Edison tivesse pensado da mesma forma, poxa vida, ele tentou 10 mil vezes antes de conhecer a lâmpada. E as pessoas que falam isso pra gente, às vezes, apesar de quererem o nosso bem, olha, se você não for ir para resolver, nem adianta tentar, às vezes se esquecem, apesar de se preocuparem conosco, do exemplo de Thomas Edison. Basta um passo, e depois sucessivos passos, sucessivas tentativas para convergir ao resultado que nós estejamos buscando, o resultado que nós estejamos almejando. Enquanto eu estou falando aqui, tá certo? Vocês podem deixar algum comentário, fiquem à vontade aí para deixar alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, tá bom? Estou à disposição aí. Agora, o jeito certo. Como é que poderia traduzir isso para a nossa vida, para o nosso próprio benefício? Como é que a gente conseguiria capitalizar em cima disso? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Mas antes disso, só um breve comentário. Os chineses, quando eles querem, a palavra crise para eles, para os chineses, ela é composta de 2 desenhos, 2 ideogramas. O primeiro ideograma é cuidado, perigo, e o segundo ideograma, que corresponde à palavra, que forma a palavra para eles, né, crise, o segundo ideograma é oportunidade, ou seja, crise é cuidado, um alerta, oportunidade. Ou seja, já introjeta na cultura deles a ideia de que o estresse é um ponto de oportunidade, não um ponto de castigo. Pode ser um raciocínio um pouco difícil de enxergar a priori, mas eu vou te dar alguns exemplos de alguns pequenos passos que você já pode implementar no seu dia a dia sem perceber. Antes da gente, porém, passar esses pequenos passos que são simples, você já consegue perceber, nossa, é isso o tempo todo, caramba, consigo praticar isso, consigo executar isso.
e nem estou me dando conta que eu estou fazendo, e é muito legal. Seguinte, talvez alguns aqui pensem o seguinte: mas será que se valer de poesia, usar de poesia, seria útil para mim? Seria útil para eu enxergar esses pontos de estresse como pontos de oportunidade, não pontos de castigo? Será que isso daí poderia fazer alguma diferença para mim? Como é que eu consigo equacionar essa solução na minha vida pela poesia? Isso daí dá para levar a sério mesmo? Olha, é, devo dizer a vocês... Oi, Jane, boa noite, obrigado por ter aparecido também, fiquei muito feliz se você está aqui. Muito bem, com relação à poesia, a melhora do estresse, enfim, enxergar o estresse como pontos positivos, enfim, pontos de oportunidade, a Universidade de Liverpool conduz uma série de pesquisas nesse sentido. A Universidade de Liverpool fica no Reino Unido, conduz uma série de pesquisas nesse sentido, estudando materiais, inclusive, que datam de mais de 100 anos, sobre como a poesia é capaz de melhorar uma série de aspectos, uma série de áreas, uma série de problemas de saúde. Alguns desses problemas poderiam citar diversos aqui, por exemplo, relacionamentos mesmo, como a gente abriu o diálogo aqui, aproximação das pessoas que vivem algum processo de trauma, enfim, poder dialogar de novo. E outros exemplos, aqui são os mais substanciais que eu gostaria de apresentar para vocês, que a Universidade de Liverpool estuda com relação às poesias, os poemas, enfim, como as poesias são capazes de auxiliar na recuperação de processos de ansiedade, depressão, e mesmo em processos auxiliares a tratamento de câncer. Pode parecer que eu estou falando, nossa, não pode ser possível isso, mas tem bastantes links de referência sobre pesquisas científicas conduzidas pela Universidade de Liverpool nesse sentido. Mais adiante no meu canal, se você quiser consultar, tem uma série lá, que é a série Poesia e Saúde, onde eu falo bastante dessas pesquisas, não apenas pela Universidade de Liverpool, mas também pela Universidade de Thomas Jefferson, Cambridge e outras. Ou seja, alguns países estão bastante na vanguarda nesse sentido, fazendo da poesia um instrumento bastante poderoso na recuperação do prazer de viver. E é isso, justamente isso que eu estou aqui à disposição de vocês, apresentando bastantes coisas legais para que vocês também recuperem o prazer de viver. Isso para mim é muito caro, porque muito precioso, porque, poxa vida, como eu falei para vocês aqui, há 10 anos eu não imaginava de jeito nenhum fazendo isso aqui, nem de longe. Pelo contrário, eu estava buscando respostas porque eu nem tinha com quem compartilhar. É uma coisa, quando alguém perguntava, poxa, posso te ajudar? O que você está precisando? Quando perguntava, eu nem conseguia traduzir, nem conseguia verbalizar. Então foi uma dor que eu percebi ao longo desses anos todos que muitas pessoas tinham também. E assim eu comecei a compartilhar. Mas legal, já falei demais, tal. Como é que você consegue implementar isso, né? Como você conseguiria aplicar isso no seu dia a dia? Quais seriam os pequenos passos que você poderia aplicar na sua vida, enfim, para traduzir os pontos de estresse em geral como pontos de oportunidade e não pontos de castigo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está dirigindo e tal, e aí no trânsito a gente leva uma fechada, ou às vezes, quando a gente está sentindo alguma dor no corpo, dor nas costas, dor no braço, formigamento no queixo, dor no peito, pontada, enfim. Às vezes, porém, quando a gente deixa alguma coisa cair, a gente está enxugando a louça, por exemplo, deixa um copo cair, deixa um prato se espatifar. Via de regra, os pensamentos inaugurais são, em caso da fechada no trânsito, poxa vida, vou tirar uma satisfação, não posso deixar isso daí barato. Poxa vida, estou sentindo dor no braço, formigamento no queixo, dor no peito, enfim. O pensamento inaugural é, poxa vida, que raiva, por que isso daí que tem que acontecer comigo? Por que enfim, eu ainda estou aqui, por que eu não fui levado embora ainda? O que falta acontecer? O que mais falta acontecer? Estou com um X nas costas, não sei mais o que fazer da minha vida, que raiva. Geralmente são esses pensamentos. Mesma coisa a questão do copo no chão, quando a gente deixa cair na mão, quando está esfregando ali a louça, enxugando a louça, ou um prato que cai no chão. Os pensamentos, via de regra, são, poxa vida, acabei de perder mais um objeto, já estou gastando tempo para enxugar isso daqui, ainda vou gastar tempo para enxugar o chão, para limpar o chão. Esses são os pensamentos naturais, são situações do dia a dia com as quais você também pode ser contemplado. Agora, o macete aqui, a virada de chave, é isso que eu quero apresentar para você. Eu vou ficar muito feliz, justamente por você conseguir ouvir o que eu estou dizendo aqui para você. A virada de chave é o seguinte: em vez de bater de frente com aquilo que está pegando, aquele ponto assim nevrálgico que tirou do sério, enfim, aquele ponto de estresse, em vez de partir para a briga, no caso da fechada de trânsito, o que essa fechada de trânsito está querendo me mostrar? Aqui que ela está, passou uma motocicleta aqui, não sei se vocês ouviram, espero que não, mas se ouviram, peço desculpas, não ter controle sobre isso. É um dos benefícios ou malefícios de fazer
conteúdo ao vivo, pode até acabar a energia elétrica, como estava sem até agora há pouco, pode acontecer um monte de coisa. Então, obrigado por estar aqui comigo ainda. Agora, voltando à questão da fechada de trânsito. Primeiro pensamento é procurar ser algo do tipo, o que essa fechada de trânsito, o que esse evento está querendo me deixar presente? A que este evento está querendo me deixar presente? Será que eu estava presente aqui no trânsito, ou será que eu estava pensando em outras coisas? O que eu vou fazer quando eu chegar em determinado lugar? Algum alimento que eu deixei no fogo, alguma coisa que eu tenho que comprar, o trabalho para o qual eu estou indo, diversas coisas. Mas aquela fechada de trânsito, de alguma maneira, a que ela está tentando me deixar presente? Esse é o primeiro pensamento. Outro exemplo do copo que caiu no chão, exemplo da louça que deixou espatifar, exemplo da comida que queimou no fogo, por exemplo. O que esse ponto de estresse está querendo lhe mostrar? A que ele está tentando te deixar presente? Então, a partir do momento em que a gente se faz esse tipo de pergunta, a que esse ponto de estresse, a que essa situação está querendo me deixar presente? A gente assume o controle da situação, isso é automático. A gente manda um recado para o cérebro que não é uma situação de briga, não é uma situação de conflito, não é uma situação de castigo. É uma situação de oportunidade. A que isto aqui está querendo me deixar presente? Como é que essa situação vai me brindar com alguma coisa? Lembra que a gente falou aqui mais cedo sobre crise para o chinês ser uma palavra composta de dois desenhos, dois ideogramas? Perigo, oportunidade. Alerta, oportunidade. O que essa situação está mandando para o meu sistema como alerta de oportunidade? Quando eu deixei a louça cair no chão, ela está me deixando presente para o quê? O que mais eu tenho deixado cair no chão? Às vezes, quando a gente está falando com alguém que é importante para a gente, ou mesmo alguém do trabalho, enfim, aí começa uma discussão. Aquela pessoa pode nem necessariamente estar querendo brigar conosco, mas o nosso sistema, como é automático, a maioria das pessoas, é enxergar aquilo como um ponto de briga e partir para cima. Não vou levar barato, não vou ficar com isso na garganta, não vou ficar com isso atravessado, e vai lá e bate de volta, por aí vai. Porém, a partir do momento em que esse ponto de estresse é enxergado como um ponto de oportunidade, no sentido de o que essa discussão que pode acontecer ou não, lembra que a gente tem dois futuros, mais ou menos igual no filme dos Vingadores, que tinham 15 milhões, coisa assim, nós temos apenas dois. Um é o futuro em que a gente se vale do estresse, oportunidade, e outro é um futuro em que nós nos valemos do estresse, castigo. O que essa pessoa está querendo me dizer com isso daqui? Como ela está se fazendo presente para mim nisso daqui? Qual é o ponto de presença aqui? Às vezes, num relacionamento amoroso, poxa vida, essa pessoa tá brigando comigo. A partir do momento, porém, em que você fala para você mesmo, o que essa situação, a que essa situação tá conseguindo me deixar presente? O que eu tô deixando passar no meu relacionamento? Como é que eu consigo capitalizar mais em cima dele, aproveitar mais em cima dele? Onde eu tô faltando? Porque se isso está acontecendo, se isso aqui tá me chamando para presença, significa que até então eu não estava presente. É um exemplo, tá? Não estou falando que necessariamente assim, mas é um exemplo de nós podemos nos sugestionar propositivos, nos sugestionar, autossugestão, uma coisa que já é estudada desde os anos 70 enquanto processo de ciência, autossugestão, pro lado da oportunidade, o estresse enquanto oportunidade. Então, uma coisa bem bacana, em certa medida, que nós todos nos sintamos estressados. A diferença é como cada um processa essa informação, como oportunidade ou como castigo. No caso da dor no corpo, poxa vida, eu sinto dor nos joelhos, durante muitos anos eu senti dor nos joelhos, desde 2013 eu sinto dor nos joelhos. No começo eu pensava, poxa vida, que raiva, eu sou tão jovem, tenho 23 anos, tenho essas dores nos joelhos, porque a cartilagem, boa parte dos meus joelhos foi embora. Isso me deixa com raiva, isso me deixa zangado, isso era assim no começo. Porém eu fui percebendo que, na realidade, essa dor nos joelhos, ela estava me deixando presente para uma coisa. E eu percebi que a dor nos joelhos era o meu corpo falando para mim que eu devia ficar mais presente para mim mesmo. Eu era presente para tudo, para todas as pessoas, para o meu trabalho, me doava pra caramba para os meus relacionamentos, profissional, amoroso, familiar, me doava muito, mas eu não me doava para mim mesmo. E meu corpo estava mostrando para mim que eu deveria ser mais presente para mim. Poderia ter enxergado isso como um ponto de estresse castigo, mas resolvi enxergar e pude enxergar como um ponto de estresse oportunidade. E que diferença isso fez para mim? A partir do momento em que eu enxerguei como um ponto de estresse oportunidade, o que eu pensei foi, e como eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso criar, enfim, para que eu consiga ser mais presente para mim. E foi assim que eu consegui conhecer, por exemplo, técnicas de meditação sensacionais, muito simples, técnicas de respiração diversas. Luana aqui deixando um comentário para a gente no Facebook, falando que ela gostaria de um grande amor, mas está difícil. Minha máquina está falando que está quase sem bateria, eu vou carregar a máquina aqui do lado. É um dos problemas de fazer live esse, mas eu vou carregar aqui do lado e já respondo. Só um instante, por favor. Já coloquei a máquina para carregar, já voltou aqui a carregar.
Então, essas três coisas que eu gostaria de apontar para vocês, três exemplos de problemas no dia a dia, que tem como converter em pontos de oportunidade. Como esse estresse aqui é, na realidade, um estresse oportunidade e não um estresse castigo. São coisas que nós já temos como implementar no dia a dia. E aqui no canal, a gente tem uma playlist, que é a playlist Poesias de Presente. Ela vai ir aumentando gradualmente, né? E aos poucos, a ideia é que nós tenhamos todos os poemas da primeira edição do livro Poesia Viva lá, para consulta, para amparo, fortalecimento, ânimo. E quando a Luana aqui falou pra gente, aqui na nossa live, né, agradeço o comentário, viu, Luana? Quando a Luana falou o seguinte, que ela gostaria de ter um amor para a vida dela, essas coisas assim, isso aqui é muito interessante porque abre duas possibilidades também. É um ponto de estresse para ela em alguma medida, senão ela não se sentiria incomodada. E aqui o incômodo pode se traduzir em duas vertentes. Ponto de estresse castigo, poxa vida, quanto mais eu vou continuar procurando, ou ponto de estresse oportunidade. O que esse ponto de estresse, o que esse ponto de conflito, o que esse ponto de incômodo tem me deixado presente? Às vezes esse ponto de estresse, oportunidade, mostra, por exemplo, que ninguém, por exemplo, pode dar o que não tem. Esse é o trivial. Se eu estou buscando alguma coisa é porque eu não tenho. A partir do momento em que a gente percebe isso, o que a gente passa a querer buscar enquanto presença, esse ponto de oportunidade. Oi, Marina, obrigado por ter aparecido, boa noite também. O que a gente passa a entender é como no primeiro poema do livro Poesia Viva, é o poema Apaixona-te, que é o seguinte: por tudo e mais um pouco, apaixona-te por ti, que tu prefiras ser louco a deixares de sorrir. Ou seja, diversas situações vão desafiar nossa serenidade, vão desafiar a nossa autoestima, vão desafiar a nossa autoimagem, vão tentar quebrar a gente, vão tentar arruinar a gente. Essa é uma forma de enxergar. Outra forma de enxergar é, diversas situações vão nos ajudar a fortalecer nossa autoestima, fortalecer nossa autoimagem, fortalecer como nós nos sentimos diante de diversos desafios, porque estão deixando a gente mais forte. Foi o que a gente falou aqui mais cedo. Na natureza, tudo é forçado para crescer. Quando não está crescendo, está murchando. E esses desafios, no caso, que a Luana expôs pra gente, por exemplo, um amor, poxa vida, um relacionamento não seria bem bacana? Poxa vida, todo mundo gostaria de ter um relacionamento significativo, mas o relacionamento significativo, digamos, vamos partir da seguinte premissa. O relacionamento significativo é como se fosse o segundo degrau numa escada de apenas 3 degraus. Primeiro degrau, relacionamento significativo com você mesma, consigo mesmo. Segundo degrau, relacionamento significativo com quem está no seu entorno. Aqui, sua família, seus amigos, um grande amor. Terceiro grau de relacionamento, relacionamento significativo com a sua missão de vida, com o seu propósito, com o seu espiritual, com Deus. Diversas pessoas, por exemplo, diversos de nós, por exemplo, temos vergonha de orar, não sabemos como orar, sentimos culpa, sentimos vergonha, enfim, diversos sentimentos de dificuldade de tratar com Deus. E esse é o terceiro degrau nessa escalada. O caso da Luana é o segundo degrau, mas antes de trabalhar o segundo degrau, o primeiro ponto de estresse oportunidade aqui, enquanto presença, o que esse ponto de estresse mostra pra gente é que a presença a presença inaugural, essencial, antes de pensar em cultivar um relacionamento, cultivar um relacionamento que eu falo, um relacionamento com o outro, é cultivar um relacionamento interno, um relacionamento conosco. Esse é o primeiro pilar. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Antes de eu perceber isso, certo? Antes de eu perceber esse ponto de estresse, oportunidade para eu ficar presente para mim mesmo, eu tive alguns relacionamentos que me tolhiam bastante, cada vez mais, a minha autoimagem, a minha autoestima, de modo que eu passei a balizar, isso aí de uma forma inconsciente, eu ainda não tinha percepção, passei a balizar a minha felicidade, o meu amor próprio, enfim, no fato de eu estar namorando, de eu estar com alguém, de eu ter ali alguém para mim, enfim, e quanto isso me custava, quanto isso me demandava, como isso me consumia. Consumia demais a minha autoestima, mas mesmo assim era o preço que eu pagava por não ter cultivado o degrau número 1 aqui embaixo, que é o meu relacionamento comigo mesmo. Então, Luana, obrigada por você ter se manifestado, fico muito feliz mesmo. Eu gostaria de fazer um convite. Considerar, sim, isso aqui que a gente comentou, sobre estresse, oportunidade, pontos de frustração que são, na realidade, oportunidades que tem como capitalizar em cima. E a segunda coisa que eu gostaria de lhe oferecer, Luana, no canal do YouTube tem uma playlist, que eu já comentei aqui, a playlist Poesias de Presente. Lá, hoje, nós temos em torno de 30 poemas, mas lá vai crescendo. Os primeiros poemas dessa playlist, os poemas que começam com 1, 2, 3, os números dele, né, os títulos dele, até mais ou menos o poema 40, aproximadamente, são todos poemas para que você possa fortalecer justamente o seu primeiro degrau.
que é o seu relacionamento interior, sua conexão interior, sua conexão consigo mesma. Porque esse é o primeiro passo, tem um passo a passo para isso. Então tá lá no canal, depois você dá uma olhada, Luana, Poesias de Presente, uma playlist, tá acessível para todo mundo, enfim. Primeiro pilar, relacionamento consigo mesmo, e esses são os primeiros poemas de lá. Escolhe só um poema, pode ser o próprio poema Apaixona-te, que eu declamei aqui para você. Dá uma olhada nesse primeiro poema, é o primeiro poema da lista. Ouve o poema, copia o poema, transcreve o poema num caderno seu, e fala o poema para você mesmo, declama o poema para você mesmo, de frente para um espelho, se você puder. E depois escolhe uma palavra que represente aquela experiência para você. Aquela palavra pode ser, por exemplo, amor próprio, pode ser, por exemplo, força, pode ser, por exemplo, ânimo, enfim. Tem algumas pessoas... obrigado pelos acenos, Marina, Patrícia também, muito obrigado. Então, essa é a minha indicação, essa é a minha sugestão para você, Luana, pegar esse primeiro poema, Apaixona-te, ouvir o poema, ver o vídeo ali, é um poema curtinho, só 4 versos, é uma trova, vai transcrever o poema, vai copiar o poema, vai ler para si mesma em frente a um espelho. E depois vai dar para você mesmo uma ideia, em uma palavra que guarde aquela ideia para você, como força, ânimo, autoestima, eu não sei. E essa palavra, se você puder dobrar e colocar na carteira, vai sair, essa palavra vai te acompanhar. E os outros poemas você pode ir fazendo a mesma coisa, e pode comentar aqui quantas vezes você quiser participar, fica à vontade, vocês todos também. Obrigado por terem participado, obrigado por terem vindo, vocês são maravilhosos, fico muito feliz. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, ou mesmo na página do Facebook, ou mesmo aqui no meu Instagram, a gente está fazendo transmissão tanto para o YouTube como para o Face, para o Insta também. Dá um like, comenta, estou muito feliz em estar posicionado aqui para vocês terem acompanhado aqui. Como trabalhar com esse macete bem bacana do estresse oportunidade e o estresse castigo. E é uma forma de uma forma de fazer com que nós tenhamos assunção do controle das nossas oportunidades disfarçadas de castigo, porque elas não são castigos. A princípio pode ser uma coisa difícil de executar, mas basta o primeiro passo. O segundo vai ser mais fácil, o terceiro ainda mais fácil, e o cérebro, ele tem um sistema chamado sistema de ativação reticular. A gente vai trabalhar com isso nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, mas basta saber que ele existe e que ele faz com que os nossos resultados virem um verdadeiro dínamo de como nós tomemos de percepção da realidade. Mas isso é um tema para a próxima aula, essa aqui já está indo bastante para frente, bastante longa. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, estou posicionado aqui para vocês, deixar algum comentário sobre o que acharam, estou posicionado para vocês também. Eu ainda não sei se essa live vai ficar disponibilizada, se eu vou tirar o link ainda, não sei ainda o que eu vou fazer, porque essa aqui é a primeira live e, enfim, gratidão a todos vocês que acompanharam aqui essa nossa transmissão. Vou dar mais ou menos um tempinho aí, de uns 20 segundos, 30 segundos, se alguém mais quiser participar, comentar alguma coisa, deixar um comentário. Se já estiverem satisfeitos, problema nenhum. A próxima live vai ser terça-feira às 8 horas, 8h30, pode ser que eu me atrase, mas vou fazer o melhor, o máximo possível para estar aqui, terça-feira, às 8 da noite, e o próximo tema vocês podem sugerir, ou não, né, eu posso trazer um outro tema também, um tema bem bacana, como foi esse daqui, ou vocês podem já sugerir nos comentários aí. Agradeço também a presença aí, Léo, obrigado por ter vindo, Patrícia também, muito obrigado por terem vindo. É isso, fico por aqui, um grande abraço, gratidão mais uma vez, e tchau, tchau, até logo.